Muito boa noite. Muito boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. A partir desse momento, nós estamos conectados com a TV online, a Sociedade Bezerra de Menezes, que é transmitida para todos os países, todos os continentes. Então, desde já vai nossa saudação, todos os irmãos aqui presentes neste auditório, os irmãos encarnados e desencarnados, como também a nossa grande família cristã em todo o mundo. Como é de praxe, nós convidamos todos os irmãos a uma pequena prece inicial. E pedimos ao Senhor Deus de todo o universo, Pai de tudo e de todos, que nesse instante una todos os nossos pensamentos, tanto do plano físico quanto do plano extrafísico. Que possamos fazer parte de uma grande cadeia de amor e de fraternidade. Em nome de Jesus, nesta pátria do Evangelho, nesse caminho de luz percorrendo toda a América do Sul, América Central, América do Norte, a Europa, a Ásia, Oceania, todas as pequenas ilhas do mundo e todas as faixas de convivência espiritual na crosta ou abaixo da terra. Que o Senhor Jesus nos permita nesses instantes termos a companhia dos bons espíritos, os guardiães de cada localidade. Que todas as sociedades espíritas, com todas as suas equipes de trabalhadores e mentores, possam se unir num só coração, num só sentimento de fraternidade, de fé e de respeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse clima de paz e de esperança, nós vamos iniciando o nosso encontro de hoje, desejando a todos um momento de muita reflexão e interiorização. Queridos irmãos, meu nome é Marcelo Zago, falamos aqui da Sociedade Bezerra de Menezes de Porto Alegre, e vamos, de uma maneira bem objetiva, sintetizar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como todos nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, Ele abriu um conhecimento universal, tendo em vista que era chegada a hora de nós darmos um passo além a nossa evolução. Era um momento propício, estudado e articulado por nosso Senhor Jesus Cristo e pelas suas equipes de trabalhadores. E foi então, nas colinas de Cunharte, que Jesus proferiu a mais emblemática, profunda e amorosa palestra, cujo ensinamento ficaria para todo sempre na terra. Toda a moral cristã está naquele que foi intitulado como o Sermão da Montanha. E foi assim que ele, ao contrário do que sempre pensamos, o que o homem sempre pensou, ao invés de ser um discurso de regras, de palavras, de expressões e gestos, era um mergulho profundo no espiritual, no sobrenatural, no místico, no transcendental. Se nós enxergarmos
a profundidade do ensinamento de Jesus sob essa ótica, automaticamente mudaremos a nossa maneira de enxergarmos o mundo. E este capítulo, o capítulo 16, é um capítulo que fala de uma forma muito direta a todos nós, mas tão direta que conseguimos nos enxergar nos exemplos colocados pela espiritualidade. Esse capítulo fala do rico, da utilização dos bens materiais, da riqueza, e discorre também acerca da salvação. O que as pessoas têm que fazer para se autoiluminar, ou na linguagem bíblica do cristianismo nascente, para se salvar. Mas no primeiro momento, nós que tivemos uma cultura do velho mundo da Europa, sedimentada em formalismo, em palavras, em rituais, e adstritas a expressões que mais diziam respeito à escrita do que propriamente ao espírito da escrita, ouvimos falar que o rico não tinha salvação, que aqueles que têm bens materiais têm que abandonar os bens materiais, e que consequentemente a pobreza poderia, essa sim, nos levar à salvação, ao reino de Deus. E o Espiritismo nos faz, então, nada de diferente, mas uma explicação espiritual daquilo que Jesus falou. Não muda nada do que Jesus disse, mas explica aquilo que foi dito. Então nós nos lembramos daquela passagem que era muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E todos nós que ingressamos na doutrina espírita, muitas vezes nos culpamos por adquirir alguma coisa, por ter alguma coisa, ou até mesmo por, em algumas situações, dizermos não a uma doação material. E essa reflexão é fundamental. O assunto de hoje, ele nos leva a quase que uma passagem secreta para a espiritualidade. Um reino místico, transcendental. Porque a visão espiritual de Jesus, ela se condensou em palavras, porque ela não tinha outra forma de se comunicar. Então Jesus utilizava as palavras num conjunto de aspectos, formando um simbolismo, num contexto, em parábolas, para que de uma maneira indireta pudesse penetrar no tempo, avançar a humanidade e, consequentemente, esse homem, que foi o mais sábio que pisou na terra, conseguiu ensinar todas as gerações, todos os países. E chega até nós hoje através do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da verdade que Jesus nos prometeu. Então Jesus, explicando aos apóstolos, explicando às pessoas que passavam por ele, tinha apenas uma chamada para fazer despertar. Era dizer para aqueles seres daquele momento que não era com materialismo que se buscava o reino dos céus. E fazia uma linguagem interpretativa, dizendo que todos deveríamos abandonar a riqueza, o apego, para a partir daí nos dedicarmos às coisas espirituais. Então o ensinamento de Jesus, ele é muito mais do que estava escrito. Ele vai muito mais além do que as simples palavras, do que amaldiçoar os ricos ou agraciar os pobres.
Porque se assim fosse, haveria uma lacuna no ensinamento de Jesus. Onde seria o limite da riqueza e o da pobreza? Quem estivesse na classe média estaria como? Não tem racionalidade. Por isso o Espiritismo nos faz essa grande explicação para nos dizer que o que Jesus está querendo é algo muito mais profundo, mais profético, e que nos leva a uma autoiluminação. Porque se assim fosse, tudo que nós tivéssemos de matéria, e olha que todos nós temos muito de supérfluo, 2 camisas, 2 calças e por aí vai, estaríamos no excesso. Jesus não está preocupado com a matéria. Jesus está preocupado com o nosso interior. A proposta de Jesus é nos chamar, nos despertar para o reino de Deus, para um estado de espírito, para um estado de consciência espiritual. Na verdade, quando viemos para essa vida, nós podemos achar que nós somos o dono da cocada, como se diz aí. Mas muito pouco, mas pouco mesmo, conseguimos eleger. Nascemos no lugar, na família, com o nome e com os aspectos, com a condição social que nos é dada. E com a riqueza, muitas vezes, que nos é dada. Então, existem pessoas que nascem com uma condição financeira muito avantajada. Estariam eles fadados a um insucesso? Teria Deus colocado um elemento de perdição na mão dessa pessoa? Então, esses são questionamentos racionais e lógicos que nós temos que ponderar para chegar a uma única conclusão. O que importa não é o que temos, mas o que somos e o que fazemos com aquilo que temos. E como que nós conseguimos aquilo que temos. Duas pessoas na mesma condição financeira podem estar em situações espirituais distintas. Um porque ganhou uma herança de família, por exemplo, e o outro porque passa a vida inteira lutando para ter aquilo e conseguiu. Não pensa em outra coisa. No momento em que nós temos alguma condição financeira, que aí pode ser aplicação financeira, bens móveis, imóveis, não importa. Nós temos que fazer o bom uso e saber viver esta situação. Desapegar. Nós iremos, tanto pobre quanto rico, caminhar sobre o mesmo solo. Mas estará bem aquele que estiver vivendo no reino de Deus. E o reino de Deus está em toda parte. É um reino consciencial. Nós não precisamos estar na sociedade espírita. Nós não precisamos estar num país, num estado, vestido, seja de que maneira for. Basta estarmos conectados com o Evangelho de Jesus. Os nossos irmãos de outras agremiações religiosas, eles vão um pouco além. Rebatendo essa citação bíblica da maldição dos ricos, eles dizem o contrário, que Deus quer a fortuna. E aí acabam descambando para o materialismo. É aí então que grandes igrejas materiais se formam, com templos, doações, e fazem as pessoas praticamente trabalhar no materialismo, para, através das doações dos dízimos,
doações de todos os seus bens, muitas vezes, e enriquecer não só a igreja, mas os líderes religiosos. Aumentando o percentual de declarações do imposto de renda do Brasil de líderes de religião que somam uma quantia absurda em suas declarações de imposto de renda, por uma brecha legal. As instituições religiosas não pagam a tributação no nosso país. Tudo que entra, praticamente entra livre. E essas igrejas remuneram os próprios presidentes. Quando não muito, remuneram as empresas que fazem parte de um conglomerado, como meios de comunicação e etc. e tal. E nós, da doutrina espírita, os espíritas, somos os únicos religiosos do mundo que não vivemos da religião. Todos nós temos as nossas profissões, os nossos ofícios, as nossas atividades, e desenvolvemos o trabalho na medida dos nossos potenciais, dos nossos esforços, segundo as regras de Jesus Cristo, dando de graça aquilo que de graça recebemos. Através do Sermão da Montanha, depois com a codificação das obras espíritas, com nosso irmão Allan Kardec, com os milhares e milhares de livros psicografados por todos os médiuns. E podemos citar alguns deles, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros. Formamos um conhecimento que para nós é muito importante, mas que vem gratuitamente. E tudo que as sociedades recebem, as sociedades espíritas, são destinadas ao próprio Evangelho de Jesus, ao funcionamento das sociedades e muitas vezes à manutenção de entidades assistenciais. Nós não precisamos de mais nada a não ser o Evangelho de Jesus. E esta lição de hoje, o desapego dos bens terrenos, nos leva a uma reflexão a respeito da importância que nós damos para as coisas materiais. Porque vejam, irmãos, não apenas de riquezas monetárias nós vivemos, mas nós vivemos de outras espécies de remunerações. A pessoa que tem um conhecimento muito grande numa área, ele tem uma obrigação moral de auxiliar o seu meio. Um bom médico, um bom especialista, ele pode sim utilizar o seu conhecimento para saciar a dor das pessoas. A pessoa que não tem condições financeiras, mas, por exemplo, é um grande desportista, através do seu ofício, ele pode muito bem levar a paz, levar o exemplo e difundir a fraternidade. Porque quando nós falamos de espiritismo, de Jesus, na verdade nós não temos bandeira. Nossa bandeira é o amor, é o bem. E todo o que está em toda parte, em cada centímetro do nosso planeta, precisa dessa força incrível chamada bem. No Livro dos Espíritos, em determinado momento, o codificador da doutrina pergunta aos espíritos: mas qual seria um espírito que Deus teria enviado com tamanha evolução para servir de exemplo a todos na Terra? E os espíritos respondem: Jesus. A vida de Jesus, não a contada pelos apóstolos, que foram testemunhas, os atos narrados
no texto bíblico, mas apenas o exemplo de sua vida é uma aula de amor e de fraternidade. Quando nos esquecemos como é o caminho certo para determinada controvérsia que estamos vivendo, para determinada situação, basta nos lembrarmos da vida de Jesus. Homem simples, pobre, extremamente fraterno, que foi o único. Nenhum outro fez o que ele fez. Grandes homens e mulheres nasceram, viveram e sucumbiram na história. Fizeram grandes feitos, mas nenhum e nenhuma foi tão grande, que conseguiu cindir a história antes e depois dele. Só existe um ser que nós podemos seguir com toda a tranquilidade. Hoje em dia, nós estamos vivendo, nós aqui no Rio Grande do Sul, no estado que pertence ao território brasileiro, uma crise local, do governo local. Ao mesmo tempo, nós temos a crise nacional, do governo federal. E, por outro lado, nós temos uma crise mundial, com as migrações dos nossos irmãos aflitos, fugitivos de guerra, buscando um abrigo mais acalentado para os seus momentos de dificuldade. Nós temos a China retrocedendo um pouco, hoje as bolsas oscilando, o cenário da economia mundial não é aquele que esperávamos. Isso tudo acaba gerando um certo desequilíbrio interno. Nós vivemos um conflito interno em virtude de questões externas. Mas se nos dermos conta, o nosso planeta sempre foi um planeta de crise. Sempre tivemos guerras. Sempre tivemos desastres. Sempre um brigou com o outro. Sempre foi uma bola de fogo. Por isso que a proposta de Jesus é sublime. Ela é imperceptível e consegue penetrar nos nossos corações através daquela máxima quando Jesus foi perguntado, quando ele estava preso. O governador da época chegou, estava aguardando Jesus, que foi trazido por aqueles guardas romanos, do Império Romano. E aí o governador olhou e disse: mas esse que é o rei? E ele perguntou diretamente: tu és rei? E ele disse: o meu reino não é deste mundo. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ele, naquele momento, ele era o rei, sim. Mas ele não era o rei daquelas questões da terra, dos bens materiais, das dificuldades ali terrenas, questões políticas, até mesmo as questões religiosas. O mundo dele era um mundo interior, um estado de espírito. E esse chamado que é importante é um chamado interior, um chamado de reflexão. Nós temos um instrumento excepcional que nos conecta imediatamente com as alturas e com Jesus. Hoje nós vivemos as redes sociais e nós conseguimos nos conectar imediatamente e ficarmos sabendo, todos nós ao mesmo tempo, de algumas questões. Pois com Jesus é exatamente a mesma coisa, e muito mais profundo. Jesus é a luz da nossa vida.
ele não é um ser físico. Ele não está em algum lugar delimitado. Ele já não guarda essas peculiaridades da nossa evolução, que nós estamos concentrados numa matéria e num único lugar. A energia dele, ela consegue irradiar por todo o nosso planeta, por toda a galáxia. E ao entrarmos em contato com ele, nessa grande rede social e espiritual, iremos nos conectar com as entidades espirituais amigas. E a partir daí fazermos um intercâmbio energético. O que as redes sociais da Terra não nos dão. Elas podem nos transmitir um vídeo emotivo que nos impulsiona, nos arrepia, que nos faz liberar substâncias prazerosas de felicidades. Mas esta rede espiritual, ela é muito mais eficaz. E é isso que nós, por exemplo, aqui nesse ambiente físico, estamos tentando fazer. Mas nós podemos fazer em toda parte do mundo. Os irmãos que estão nos assistindo agora, em outra parte do planeta, podem estar sentindo algo que seria inconcebível fisicamente. Porque eles estão conectados mentalmente. O mesmo pensamento, com a mesma filosofia, e na mesma faixa vibracional. E Jesus está lá. Tanto lá quanto aqui. E este é o reino de Deus. Existe uma história contada no Oriente, que os orientais, nós sabemos que eles sempre foram muito mais espiritualizados. O ocidental normalmente é mais pé no chão, é mais Santo Tomé. Os orientais não. Eles são místicos. Eles vão sempre além. Eles têm uma conexão, digamos assim, um pouco mais antiga a respeito dessa filosofia espiritual. E havia um samurai, um grande guerreiro samurai, que apesar de desenvolver o seu lado físico, as suas habilidades físicas, também gostaria de preencher o seu lado espiritual. E em determinado momento, ele quis saber como era esse reino de Deus, como era o céu e como era o inferno. Então ele foi até o alto da montanha para se encontrar com o homem mais sábio da época. E ao chegar lá, pediu permissão para entrar e entrou exatamente da maneira como ele se portava no dia a dia, com a sua espada, com toda a sua indumentária. Então ele educadamente pediu permissão para se aproximar do mestre, e os assistentes do mestre o levaram até a frente desse homem sábio. Então o homem olhou para ele e perguntou: o que eu posso lhe ajudar? E ele disse: mestre, eu venho em busca de conhecimento. Eu gostaria de saber como é o céu. O senhor poderia me descrever o céu e como é o inferno? O mestre olhou sério para ele, fixamente, e acabou surpreendendo, dizendo: como ousa vir até mim sem lavar os pés, sem tomar um banho, falando com voz alta e ainda com essa roupa ridícula? O samurai perdeu a cabeça, sacou a espada, e quando foi decepar a cabeça do mestre, o mestre levantou a mão e disse: filho, agora tu já aprendeu a primeira lição. Tu já sabe como é que é o inferno. Aí ele fechou os olhos e disse: mestre, me perdoe, mestre. Como eu pude fazer tamanha insensatez
se ajoelhou, beijou os pés do mestre, o mestre botou a mão na cabeça e disse: meu filho, agora tu aprendeste a segunda lição. Chegaste no reino dos céus. Então, irmãos, nós estamos diariamente numa luta interna entre o bem e o mal. Como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, às vezes a gente está tão bem, que acha que a gente não tem maldade dentro da gente. Mas nós temos que nos descobrir através de questionamentos interior e num processo de autoconhecimento. Porque o nosso lado menos evoluído, às vezes desperta numa determinada situação. Numa irritabilidade, uma falta de paciência, numa raiva, num ódio. E é aí que nós fazemos a diferença entre estar no mundo, no reino de Deus, ou estar no mundo das sombras. Era este o nosso recado da noite de hoje. E nós então nos despedimos de todos, mais uma vez, fazendo uma prece de encerramento e ao mesmo tempo de agradecimento. Convidamos a todos a elevar o pensamento ao Senhor dos mundos, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de todo amor, de toda bondade, de toda paz, de todas as culturas, de todo saber. Senhor que constrói em cada pátria os seus ensinamentos, a sua forma de pensar, difunde a literatura, todas as ciências, as artes, faz uma natureza mais peculiar do que a outra, nos transforma em nação, em continentes, mas nunca nos deixa sem sermos irmãos. E nessa pátria do Evangelho, à luz do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, a legião de benfeitores espirituais que nos acompanham na noite de hoje, por todos os mentores do território brasileiro e dos guardiões espirituais da terra, nós vamos agradecendo a companhia de todos os irmãos de todos os lugares que nos acompanharam nesse momento, tanto do mundo físico quanto do mundo extrafísico, rendendo glórias a Deus, a Jesus, aos nossos guias espirituais e, por que não, muito, mas muito mesmo, a nós mesmos. Muita luz, muita paz, que assim seja.